A última igreja que a gente vai destacar aqui são os anabatistas. Aqui é muito legal porque os anabatistas, eles são considerados, dentre as quatro, os mais radicais. E dos motivos pelo qual eles são chamados assim é porque os camponeses, que são protagonistas e são um grupo que vai acolher, que é o grupo que vai acolher essa igreja, eles defendem o acesso à terra. Então, o líder deles, que é o Thomas Munzer, vai protagonizar muitas revoltas ali contra os senhores de terra, considerando assim, contra a própria Igreja Católica, porque eles queriam, os camponeses, ter acesso à terra para melhor desenvolvimento da sua agricultura e ter espaço de moradia. Agora, na prática, se a gente for pensar, o grande reclamo, né, o grande protesto que esses anabatistas vão ter é contra a própria Igreja Católica, mas em termos econômicos, né, questionando ela quanto à posse da terra e não a redistribuição desse importantíssimo bem para essas pessoas que tanto necessitam. Outra coisa que é bem legal desses anabatistas é que o Thomas Munzer vai ter muito ouvido e muito olhar e muita ajuda prática de Lutero. Porque como eles eram considerados radicais naquele período, Lutero vai ajudar Thomas Munzer e os seus fiéis a se organizar enquanto igreja, para dar uma doutrina, uma série de leis e organizar o culto, né? Para fazer com que esses fiéis tivessem acesso a Deus. Então, o que é muito interessante desses anabatistas é que o principal caminho para a aproximação desse fiel com Deus é o batismo, por isso o nome anabatistas, né? Esse nome vem de uma organização de palavras que significa sem batismo. Então, porque anabatistas, era sem batismo. Então, os fiéis que se associavam à igreja anabatista, eles eram rebatizados. Porque, na visão de Thomas Munzer, eles estavam aderindo a um novo batismo mais sincero, na visão desse líder, que tinha como prática e aceitação as leis que eram consolidadas por aquela igreja, tá? Outra coisa muito interessante desse ramo religioso, né, que exigia-se desse fiel rebatizado na igreja anabatista uma vida coerente e santa. Então, de acordo com o Thomas Munzer, o batismo dava uma outra responsabilidade para esse fiel que estava chegando na igreja anabatista, porque aquele batismo da igreja católica não tinha dado a vida pura e santa que eles pediam. Então, rebatizava-se para dar uma nova responsabilidade a esse fiel. Ao fim e ao cabo, essa igreja atendeu aos camponeses, né? E a gente pode pensar que numa estrutura social em que a grande parcela desses países era feito de camponeses, né? A gente pode pensar como é que essa igreja teve força, né? Como que essa igreja conseguiu atender às demandas desses camponeses. Apesar de a gente pensar na prática que, infelizmente, a redistribuição de terras nesse contexto não foi feita, né? Porque a gente está vendo outras igrejas que também mexem com a terra de outros grupos sociais, atendendo a outros grupos sociais. Então, entre os camponeses e a burguesia, em determinados momentos a burguesia acaba ganhando esse espaço aí, porque comercializa, porque, enfim, mantém esse estado vivo, e o camponês tem outros desejos, né, para essa terra, como moradia, produção de alimentos e atendimento básico das suas necessidades ali. O Thomas Munzer, ele atua pela Europa, não tem muito assim um espaço dele, assim, um país que tenha acolhido ele, como Calvino, como Lutero, como os anabatistas, mas registros apontam que ele tenha ficado muito forte no Sacro Império Romano Germânico, ali mais ou menos próximo a Lutero, contra esses reis e essa nobreza do Sacro Império que concentrava a terra juntamente à igreja. Bom, com Thomas Munzer a gente fecha esse olhar para as igrejas e peço sua atenção máxima quanto a essa última igreja, porque apesar dela ser voltada aos camponeses, é muito interessante a gente perceber que a base deles era bíblica também, nas mensagens e nas palavras de Jesus quanto à terra. E aí, encerrando esse comentário sobre as igrejas, só para você não perder de vista que tanto Lutero quanto Calvino, como os anglicanos, assim como os anabatistas, tiveram a sua vertente, o seu olhar, a sua base, a mensagem de Jesus, a Bíblia, algumas práticas
do próprio catolicismo, como o batismo, por exemplo, e outras doutrinas e outras ideias que a Igreja Católica tinha. O que essas 4 religiões que nós destacamos aqui desejava era uma reforma, uma melhoria de acordo com o que era necessário para cada grupo social. Beleza?